Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Ele vem nos buscar, Ele vai chegar. Se você crê, dá uma salva de palmas para o Senhor. Ele vai voltar e Ele vai nos buscar. És maravilhoso, Senhor. Que amor é esse? Não há amor maior. Amor que venceu toda a morte. Amor que venceu para me resgatar. Amor que venceu para me libertar. Oh, Jesus. Não há amor maior que o meu Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Oh, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Pode dizer conosco, teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
desse nome é, a glória desse nome é, o nome. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, Nome de Jesus. Esse nome é nome de Jesus. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia confessas. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives, diga és invencível, inigualável. Deus e você reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Esse nome Esse nome é lindo, esse nome teu nome é lindo, Jesus. Tu és poderoso, poderoso. Você pode pegar os elementos da ceia na sua mão. Você que não pegou os elementos da ceia, levante a sua mão. O diácono vai levar até você. Pegue na sua mão os elementos da ceia. Queria que você olhasse bem para ele. Esse pouquinho de suco, esse pedaço de pão, ele representa o corpo de Jesus, o sangue de Jesus que foi sacrificado por nós, por mim, por você, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. A palavra fala que o nome de Jesus foi dado toda a autoridade, que o nome dele está acima de todo nome, toda autoridade é com esse nome, Jesus. E nós começamos esse culto dizendo o nome de Jesus. Esse Jesus de toda autoridade desceu da sua glória, desceu do seu reino, desceu do céu, por mim e por você. Ele se fez pecado por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você fôssemos libertos, fôssemos curados, sarados. Eu queria que você na ceia, nesse momento, dissesse a Ele: Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas. Eu quero clamar nessa hora o nome de Jesus sobre a minha vida. E eu te peço que o Senhor venha. Eu queria que você fizesse essa oração. Eu te peço que o Senhor venha me libertar, me curar, me sarar, Pai, em nome de Jesus. Porque a palavra fala que quando nós comemos, quando nós bebemos do corpo do Senhor, nós somos sarados, nós somos libertos. Eu queria convidar a você nesse momento de ser com esse entendimento de quem Ele é, do que Ele fez por mim, por você, do que Ele é capaz mais ainda de fazer. Tomasse essa ceia dizendo o nome dEle: Jesus. Nada mais importa, Jesus, eu só quero a Ti. Não é a bênção que eu vim atrás, mas é o Senhor. Quero estar em volta em Sua santidade. Pai, nessa noite nós sentamos à mesa, Pai, como igreja.
unidos eu e meu irmão, unidos em Cristo, cordeiros com Cristo. Queremos nessa hora tomar a ceia, comer o pão, beber o suco, que representa o teu corpo moído por nós, ferido por nós ali naquela cruz, Pai. O Senhor levou morte de cruz em meu lugar. Nessa hora, Pai, eu te peço que o Senhor possa transformar esses elementos em elementos sobrenaturais. Que o Senhor possa transformar esse pão, esse pedaço de pão no teu corpo moído por mim, para que a igreja nessa hora também possa se tornar um com o Senhor, o corpo de Cristo. E que toda desavença, que tudo aquilo que te impede da igreja estar unida, Pai, declaramos que agora caia por terra agora em nome de Jesus. Que ao beber desse suco, Pai, que esse suco se transforme no teu sangue derramado por mim naquela cruz. O teu sangue que me liberta, que me limpa de todo pecado. O teu sangue, Pai, que me cura. O teu sangue me renova, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço pelo que o Senhor fez por mim, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Querido, tome a ceia nessa hora. Coma o pão, beba o suco. Fique em oração ainda, vamos adorar um pouco mais. Aleluia. Enquanto você come, depois de você ter comido, continue dizendo o nome dele, começando dizendo a ele: Pai, eu só quero o Senhor. Eu só preciso do Senhor. Seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Ali quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que pode fazer. Só quero te seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Ali quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, ele não deve nada. Jesus, não deves nada para mim.
eu só quero, Senhor, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero, Senhor, só quero a Ti, nada mais, nada mais, Jesus, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, só Shalom, boa noite. Por favor, pode tomar o seu assento e preciso da sua atenção, porque é muito importante o que vamos falar aqui. Hoje pela manhã nós tivemos a revisão da Casa de Paz, trouxe
bastante esclarecimento para nós, abriu a nossa mente, nossa visão em relação a quem pode ser o mensageiro, quem pode receber essa casa. E a partir do dia 8 de fevereiro, você tem essa data já como início, mas você pode já estar trabalhando. Trazer para a igreja, para nós, o endereço da casa de paz que você vai estar fazendo. Então, a partir do dia 8 de fevereiro, nós já vamos estar recebendo os endereços e quem é o Filho da Paz, para que nós possamos, em outro momento, marcarmos aí o início da Casa de Paz. Nós vamos marcar uma data específica. Mas cada um que está aqui é responsável de estar buscando essa casa onde a paz de Deus vai reinar, onde o lugar da guerra vai ter paz. Amém, queridos? Onde há pessoas oprimidas vão ser libertas, porque é tempo de milagres. Milagre do Senhor nesses lares. Então, é para toda a igreja, é uma chamada para todos nós. Então, no dia 8 de fevereiro, você deve entregar o endereço aonde você vai estar ministrando a casa de paz. E nós estamos na semana de oração e clamor, que ainda nós temos amanhã e depois. Então, nós iniciamos no dia 21 e nós vamos terminar no dia 27. Qual horário? Nós temos 2 horários, você pode escolher qual horário. Das 6 às 7 da manhã ou às 20 horas até às 21 horas aqui na igreja. Estamos nesse momento de clamor e de palavra, de intercessão também. Note aí, você que não veio ainda, você pode vir. Começar de hoje, que nós vamos ter o tempo de oração aqui hoje. E no dia 20 de fevereiro, nós vamos ter um grande evangelismo aqui na nossa igreja, com o Tiagão. E a entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível. E é no dia 20 de fevereiro. Esse é um dia de evangelismo também. Como assim a Casa de Paz também é uma estratégia de evangelismo. Então, queridos, já também foca aí quem é que você vai estar convidando, quem é que você vai trazer nessa data, nesse dia. É jovem, adolescente, não tem idade. O que precisa é as pessoas serem alcançadas por Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Graças e paz para todos. Amém, amém. Como é que você está? Tudo bem? Então, tá bom. Vamos ficar de pé mais uma vez, por favor. E você vai consagrar aí seu dízimo, a sua oferta. Esse é um momento muito especial do culto, em que nós devolvemos ao Senhor algo que Ele já nos entregou. Então esse é um momento que você pode trazer, você pode fazer o seu louvor. Porque dízimo é adoração. Dízimo é adoração. Quando nós dizimamos, nós estamos adorando aquele que tem sustentado a nossa casa. Então eu queria te convidar agora, você, com amor, sair do seu lugar, trazer seu dízimo, sua oferta de amor e declarar o seu amor por Deus, por aquele que tem sustentado a sua casa. Os servos, como de sempre, por favor, acendam as luzes para nós, servos. Vamos lá, acende as luzes aí. Isso, muito bem. As de trás, pode apertar que elas acendem, falta uma, amém? Todos aqueles que querem dizimar, querem ofertar, querem entregar ao Senhor o seu melhor. Glória a Deus. Queridos, hoje foi maravilhoso aqui de manhã. Nós tivemos um momento tão especial aqui, mas tão especial.
E algo que o Senhor trouxe de uma forma intensa no nosso coração nessa manhã foi arrependimento. Olha para cá, queridos. Deixa eu pegar sua atenção aqui. Vou deixar você se situar aí, porque eu preciso da sua atenção. Assim que você se situar no seu lugar, eu vou falar. Amém? Isso. Assim que eu pudesse ter sua atenção, eu falo. Nós tivemos um momento especial aqui nessa manhã, muito grande. E hoje de manhã o Espírito de Deus trouxe um senso muito forte de arrependimento no nosso coração. E eu lembrei que nós estamos aqui há muitos anos nessa região. Muitos anos. E Deus falou no nosso coração que chegou a hora da gente conquistar essas casas que rodeiam a igreja. Chegou a hora da gente conquistar esse povo que está aqui por perto da casa de Deus, da nossa igreja. E como nós vamos começar a Casa de Paz, nós vamos ter um momento muito especial de orar por essas famílias. Eu queria que você começasse a orar por essas famílias que nos rodeiam aqui, querido. Essas famílias precisam de Jesus. E se nós estamos plantados aqui, é porque Deus já nos deu a oportunidade de ganhar essas famílias. Eu queria te convidar agora, fechar os teus olhos. E eu queria que, em nome de Jesus, você não sabe o nome desses vizinhos, mas eu gostaria que você orasse por eles agora. Eu queria que você gastasse um instante dizendo: Senhor, nos dê oportunidade de evangelizar aqueles que rodeiam a igreja, aqueles que moram aqui perto da igreja, Senhor. São esses que são a nossa Jerusalém, os nossos primeiros frutos, ó Deus, para este ano. Nós queremos, ó Deus, alcançar os nossos vizinhos, alcançar aqueles, ó Pai, que todos os dias olham para esta igreja e que ainda são, ó Deus, como Jesus disse: eu tenho compaixão deles, porque são como ovelhas que não têm pastor. Pai, nós queremos entregar, ó Deus, essas casas ao Senhor esta noite. Queremos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos dê, Pai, essas vidas. Queremos que o Senhor, ó Deus, entregue, ó Deus amado, a tua igreja em Vila Boa. Ó Deus, essas famílias que ainda não têm Jesus, ó Deus, aqui aos nossos derredores, Pai. Ó Deus, que o coração deles começam, Senhor, a compungir para estar, ó Deus, aqui conosco. Pai, que a cada semana, Senhor, nós possamos levantar um clamor, ó Deus, pelo este bairro, Pai. Ó Deus, que nós possamos levantar um clamor, ó Deus, pelas casas, ó Deus, deste lugar, Pai, porque esta é a nossa Jerusalém inicial. E nós queremos, ó Pai, nesses dias de Casa de Paz, ó Deus, encontrar o Filho da Paz nessas casas e levar o evangelho de salvação, de cura e de libertação. Pai, eu, em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos. Levanta as suas mãos, querido, para algum canto dessas casas, para um lugar. Levanta as suas mãos para um lado e diga: Senhor, nos dê, Pai, essas famílias. Ó Deus, nos dê oportunidade de evangelizar este povo, Senhor, que estão aqui há tanto tempo, ó Deus amado, olhando para a nossa igreja, mas ainda não estão aqui. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, quebrar, ó Deus, os obstáculos nessas casas, que o Senhor possa, Deus amado, Deus, tirar o valente dessas casas, para que possamos entrar com o evangelho da salvação. Meu Deus, eu levanto as minhas mãos, Senhor, na direção desses lares. Ó Espírito de Deus, o Senhor é o único que pode convencer as vidas. Então, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor comece a convencer essas famílias da necessidade de Jesus, e que eles possam encontrar em nós, ó Pai, um povo, Senhor, que
queira, ó Deus, falar do reino dos céus, do reino de Jesus, que eles possam encontrar em nós, ó Pai, pessoas, ó Deus, que amam a Ti, ao ponto de querer, ó Deus, levá-los junto para o céu. Meu Deus, que cada casa aqui, nesta noite, receba, Deus, o fogo, ó Deus, do Teu Espírito Santo, os convencendo que eles necessitam de Jesus. Nós oramos e nós abençoamos essas casas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem concorda com a salvação deles, aplauda Jesus aí, queridos. Amém, aleluia. Esse irmão, pode se assentar. Eu quero contar um testemunho de hoje. Eu quero fazer uma convocação amanhã. Nós vamos orar aqui até as 8, até as 9. Amanhã às 9 horas, nós vamos fazer uma visita na casa de um homem que nós levamos para Jesus hoje. Então nós vamos sair daqui amanhã da oração e nós vamos lá nessa casa amanhã. Todos que vierem para oração. Amém? Eu quero reforçar o desejo que nós temos que você venha orar conosco pela igreja. E eu quero contar esse testemunho hoje de manhã, quando nós fizemos a casa de paz aqui. O Espírito de Deus trouxe esse pulsar forte dentro do nosso coração. E nós entendemos que nós precisamos mais do que tudo voltar a evangelizar. E acabou aqui nossa reunião. E quando terminou, a irmã me desafiou aí numa casa. Uma casa de uma família. E essa família tem um homem lá. E essa semana teve algo terrível lá entre a família. E esse homem, ele está enfrentando enfermidades que ele não sabe como fazer para curar. Então nós fomos lá. Vamos lá. Para orar por esse homem. Mas quando chegou lá, Deus não me deixou orar inicialmente. E eu comecei a falar para ele da necessidade que ele tinha de Jesus. Comecei a falar para ele que só Jesus poderia resolver a situação dele. Que ele precisava urgentemente de Jesus. E para minha alegria, queridos, ele fez a confissão dele para Jesus hoje de manhã. Eu sei que o diabo, os demônios vão tentar de todo jeito, mas o inferno perdeu esse. Saindo daqui, da casa de paz, do desafio que fizemos aqui de confissão para Jesus, que nós iríamos voltar a evangelizar, a primeira prova do milagre foi hoje mesmo de manhã. Deus salvou um homem hoje de manhã. Preguei a palavra para ele, ele disse que queria aceitar Jesus, levamos ele a Jesus. E disse para ele: Deus vai mudar a história da sua vida. Se a igreja abrir a boca, os céus concordam. Vê o testemunho? Um momento só. E hoje já ganhamos uma vida para Jesus. E Deus vai trazê-lo para cá. E amanhã eu quero convidar você, queridos. Porque eu sei que o diabo é sem vergonha. E certamente o diabo vai tentar tirar proveito, porque ele estava enfermo, não está mais. Porque eu creio que amanhã eu vou encontrar ele de pé. E nós vamos lá amanhã, rapidinho depois da oração, levar o nosso abraço e orar mais uma vez por ele. Então venha orar amanhã. Das 8 às 9 nós estamos aqui. Amém? Amém, igreja? Josué capítulo 1, por favor. Alguém pode colocar aqui para nós o nosso tema desse ano, aqui no telão? Por favor. Josué capítulo 1, por favor. Quantos conhecem Josué 1? Quantos conhecem Josué 1? Já leu Josué 1? Glória, é maravilhoso. Verso 6 em diante, por favor. O tema da minha mensagem nessa noite é coragem para perceber
e viver o novo. Coragem. Diga para alguém ao seu lado: coragem. Mais forte: coragem. Amém? Mas não é qualquer tipo de coragem. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor logo. Opa, não. Aqui não, verso 6 em diante. Disse o Senhor: ser forte e corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir conforme todos os mandamentos da minha palavra e da minha lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em tudo o que for fazer, e que a minha palavra, a palavra da minha lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito, e deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Verso 9. Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Pai, esta é a tua palavra, viva, eficaz, cortante, produtiva. Tua palavra, Deus, é tudo que nós precisamos. E nessa noite, assim como o Senhor, ó Deus, afirmou em nosso coração, e que nós temos te pedido que o teu Espírito Santo incendeie o nosso coração com a tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine, ó Deus, o nosso ser com a tua palavra, e que hoje à noite, Pai, mesmo aqueles que não vieram muito, ó Deus, com desejo de ouvir a tua palavra, nesse momento eu oro para que teu Espírito Santo os convença da verdade dessa palavra, e que os céus, que já está aberto sobre as nossas cabeças, receba, Deus, também agora a nossa gratidão, porque temos acesso a tão grandiosa palavra, temos acesso às promessas do Senhor. E nesta noite, que alguém além de mim precise desta palavra, que alguém aqui nesta casa além de mim deseje que esta palavra mude o seu histórico, pois é assim que o meu coração deseja, que cada palavra que for liberada aqui agora, Pai, possa encontrar, ó Deus, um coração desejoso, um coração que quer, ó Deus, fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Queridos, aqui está, cadê o tema, o nosso tema do ano? Expandindo os territórios para novas conquistas. Esse é o nosso desafio deste ano. E eu quero já iniciar nesta noite, falando a respeito de coragem, a te dizer que coragem não é ausência de medos, de maneira nenhuma. A verdadeira coragem, ela está pautada em obedecer a Deus. É daqui que vem a nossa coragem. É confiar na presença de Deus. Confiar que Deus vai estar na nossa jornada, na jornada que Ele mesmo propôs para nós. Eu tenho aprendido que quando eu crio a minha jornada, eu enfrento mais medos do que coragem. Mas quando eu entro na jornada que Deus propôs para mim, o meu medo, ele é vencido rapidinho, e a minha coragem, ela é multiplicada. E eu quero começar dizendo para você, nós precisamos, nessa jornada que Deus tem nos dado, nesse desafio, nós precisamos deixar nascer. Quando Deus nos dá uma jornada para fazer, nós precisamos decidir que nasça no nosso espírito as expectativas. O Senhor, quando Ele nos propõe qualquer jornada,
Ele espera que a nossa vida, que nós possamos orar, para que as expectativas que estão no coração de Deus venha para o nosso coração. E diante dessa chamada deste ano, é certo que muitas expectativas vão nascer no seu coração, no meu coração, mas também nós sabemos que todo convite ou toda ordem de Deus para nós, ela nos encontra às vezes com receios. As expectativas vêm, mas logo os receios também vêm, tentando nos paralisar, e vem tentando mesclar os nossos sentimentos. Quando Deus fala de expansão, por exemplo, se já faz muito tempo que a gente não está nesse ato de expandir o reino de Deus, a gente sempre carrega aquela, como diz o goiano, aquela pitada de receio. Senhor, eu creio, eu tenho expectativa, mas alguma coisa talvez ainda permeia o nosso espírito, aquela dúvida, né? Talvez por uma jornada que não deu certo o ano passado, os anos passados, talvez por uma jornada que você não conseguiu completar e você ficou receioso de mais um desafio. Isso acontece muito. Pessoas que às vezes falham, ou pessoas que às vezes não conseguem atingir as expectativas que foram criadas dentro dele, e ele então, quando recebe uma nova proposta de Deus, os receios são tendenciosos ao voltar. É aquilo que ao mesmo tempo a gente crê que coisas novas, que conquistas novas poderão acontecer, mas há também esses receios. Senhor, o ano passado não deu certo, será que vai dar certo este ano? Sabe, esse medo, essa coisa que vai traçando às vezes caminho dentro da gente. Muita gente diz: Senhor, o que de fato vai ser diferente este ano para que eu creia? O que de fato o Senhor tem de diferente este ano para que eu aceite a tua proposta e para que eu possa galgar contigo e que as minhas expectativas não vão cair no meio do caminho? Eu sei, querido, eu já tive muito isso, de ter expectativas tremendas com Deus no início do ano, debaixo de propostas tremendas de Deus, mas os receios muitas vezes me paralisavam. Então eu tive que aprender do Senhor. E quando nós meditamos nesta palavra de Deus, o padrão que nós encontramos é de que Deus, queridos, Ele não vai impedir que as adversidades atravessem o nosso caminho. Quando o Senhor nos faz uma proposta, Ele não vai impedir que as adversidades sumam das nossas vidas. Certamente, quando o Senhor nos chama para fazer algo para Ele, nós às vezes nos sentimos menores do que o desafio. Muitas vezes nós nos sentimos no momento que nós não temos condição de cumprir, porque nós já tivemos outras expectativas que foram frustradas nas nossas vidas, e os desafios às vezes parecem serem maiores do que o momento em que você se encontra. Querido, muitas vezes Deus nos faz grandes desafios, mas eles nos encontram às vezes menor, e a gente, por entender que nós não estamos prontos, vamos dizer assim, sempre achamos, os desafios crescem, e os receios têm a tendência de assumir lugares que não podem. Os desafios de Deus às vezes batem na nossa porta, mas junto com os desafios bate situações inconvenientes, às vezes bate desespero, às vezes bate enfermidade, às vezes bate coisas terríveis. Hoje eu estava saindo aqui para o culto e tem um rapazinho lá, ele deve ter uns 20 anos, ele tem uma célula de adolescentes lá no nosso prédio, uma célula linda, e ele, toda segunda-feira ele faz essa célula, e hoje quando eu ia saindo lá no hall do prédio, infelizmente estava ele e a mãe dele lá, e ele estava com um problema no casamento, um problema sério. Rapidinho eu passei e falei com ele, dei um alô para ele, e eu vi que ele estava atribulado. Um jovem, querido, que tem cumprido o chamado de Deus e agora está enfrentando um problema, muito novinho no casamento, já tem um bebê. E eu saí aqui para o culto e eu disse para mim mesmo, quando eu voltar do culto, eu vou entrar em contato com ele, para estar orando com ele, porque ele tem um grande desafio de Deus, de expandir a vida daqueles adolescentes, de expandir
o território de Deus ali naquele prédio, e o inimigo tem se levantado contra ele. E são problemas, porque Deus, querido, não nos prometeu uma vida sem problemas. Você não vai ver na Bíblia, em lugar nenhum, o Senhor chamando alguém para fazer a sua vontade e dizendo: vá que eu vou acabar com os seus problemas. Não existe isso na Bíblia. O Senhor nunca nos prometeu uma vida sem problemas. Mas me escute, Ele fez uma outra promessa. Ele disse: vai ter problemas, vai ter cobras, vai ter escorpiões, vai ter gente contra, mas também vai ter a minha companhia em tudo que eu pedi para você fazer. O Senhor te prometeu: vai naquilo que eu estou te pedindo, porque vai ter problemas, vai ter receios, vai ter medo, mas vai ter a minha companhia aonde você for. Vai ter a minha companhia nesses desafios. Eu vou estar com você em todos os desafios que bater a tua porta. E tal como Deus disse para Josué, nessa noite eu quero começar decretando sobre a sua vida: não temas, porque o Senhor teu Deus está contigo para onde você for. Não temas, queridos, porque o Senhor teu Deus prometeu: vai ter problemas, mas eu vou estar lá. Vai ter lutas, mas a minha presença vai estar lá. E alguém pode dizer: pastor, é muito grande para mim o que Deus está me pedindo, já faz tempo que eu não faço nada para o Senhor. Querido, não temas, o Senhor é contigo por onde você for. Tem alguém que recebe isso aí? Tem alguém que coloca a mão no seu coração e diz comigo assim: eu não temerei. Diga: eu não temerei os desafios, porque o Senhor meu Deus me prometeu que em todos eles Ele vai estar lá. Todos eles. Essa é a promessa de Deus para nós, foi a mesma promessa para Josué. E com base nesse texto, hoje eu quero compartilhar alguns pensamentos principais sobre o que é ter coragem debaixo de um chamado. Coragem debaixo de uma proposta que parece maior do que você. Não só coragem, mas uma coragem para perceber detalhes principais que Deus nos dá. Amado, eu não tenho nenhuma dúvida de que este ano tudo que você vai precisar para cumprir o chamado de Deus vai estar disponível para você. Eu creio nisso plenamente. E o que é que o Senhor está esperando? O teu sim. O que é que o Senhor está esperando? A sua vida. O que é que o Senhor está esperando? Que você atenda e que você entenda que é você que o Senhor quer. É você que Deus escolheu para fazer a vontade dEle. É você que Deus escolheu para entregar esses novos territórios. Você precisa crer somente nisso. E aí então o Senhor colocará coragem em você. Coragem. E eu quero compartilhar algumas coisas, conforme esse chamado de Josué, que a gente já leu muito. Já pregamos, você já pregou sobre isso certamente. Mas nós vamos ver algo muito interessante aqui. Que coragem é essa quando Deus nos pede para fazer a vontade dEle? Primeiro, a coragem nasce do chamado de Deus. Você não precisa de coragem para outra coisa, mas a chamada nasce, a coragem nasce do chamado de Deus. E eu explico, querido. O capítulo 1 nos fala desse chamamento de Josué. E é Deus que chama pessoas. Eu quero que você entenda essa coisa simples. Pastor, quando é que a coragem para cumprir o chamamento de Deus vem? Quando você entende que é o Senhor que chama pessoas. Então, se você tem da parte de Deus uma palavra de ir, de expandir, de conquistar, de ser crente, de evangelizar, querido, quem chamou foi Deus, é Ele que chama as pessoas. E eu quero te fazer uma pergunta: você acha que Deus se enganou chamando você? Fala para mim, você acha que Deus se enganou no seu endereço? Não, porque é Deus que chama pessoas. E você foi chamado. Deixa eu explicar para você, você foi chamado.
Você está na lista de Jesus, você é discípulo de Jesus, e todo discípulo de Jesus é chamado para cumprir a vontade de Jesus. Você já foi chamado. A coragem vem quando você aceita: eu estou na lista dos chamados, eu estou na lista dos escolhidos. Eu não posso e não devo e não quero sair fora, porque é um privilégio ser chamado para cumprir a vontade de Deus. Você está na lista. Diga para o seu irmão: você está na lista de Jesus. Diga mais forte para ele: você está na lista de Jesus. Porque é Deus que chama pessoas. E Deus nunca se enganou a respeito de ninguém. Olha para mim. Deus nunca se enganou a respeito daqueles que Ele chama. Nunca. Por que a gente vai ter medo? Porque a gente não vai encarar se é Deus que chama pessoas? E o que é que nós vamos entender pelo texto de Josué? Nós não escolhemos a nossa missão. Nós não escolhemos, é Deus quem escolhe a nossa missão. E eu quero provar isso para você. Quando Jesus começou o seu ministério, Ele não explicou para nenhum dos seus discípulos, e Ele não deixou nenhum dos seus discípulos escolher o que ia fazer. Jesus só ia passando e dizendo: siga-me, siga-me, porque é Deus que escolhe a sua missão. Por isso você não pode, você não deve recuar diante dos desafios de Deus, porque foi Ele. Jesus ia chamando Pedro, diz: larga as redes, vem atrás de mim. Chamando Mateus na coletoria e diz: larga tudo isso e vem atrás de mim. Chamando o médico: larga tudo isso e vem atrás de mim. E quando eles entenderam que era Jesus que tinha a missão, quando eles entenderam que não eram eles que deveriam escolher o que ia fazer, eles seguiram Jesus e deu tudo certo. Eu vim aqui para dizer que se você seguir Jesus na missão que é Ele que vai te dar, é Ele que escolhe, vai dar tudo certo. Porque foi assim que começou com Jesus. Vem cá Pedro, vem cá Mateus, vem todos aqui. Jesus só chegava e dizia assim: me siga. Já pensou Jesus aqui nessa noite pegar você de novo, você que está aí com receios: pastor, como é que eu vou responder Deus? Eu te digo, ouvindo Jesus dizer: me siga, só vem atrás de mim e eu vos farei pescadores de homens. Só me siga. Eu vim simplificar para você aqui a sua conquista. Me siga. Senhor, eu estou atrapalhado, me siga. Senhor, eu estou enrolado na minha vida total, me siga. Vem cá. Eu vim aqui para dizer para alguns: Jesus está falando para você: me siga. Tem muita gente enrolado, querido, querendo saber como vai cumprir o chamado de Deus. É só o me siga. No caminho Jesus vai falando, no caminho Ele vai ensinando, no caminho Ele vai revelando, no caminho Ele vai transformando. É só seguir. Só seguir. Porque a missão quem dá é Ele. Às vezes você está enrolado para responder Deus, porque você está cheio de missões que não foi Ele que deu. Às vezes você está envolvido em missões que não tem nada a ver com aquilo que Jesus quer para você. Missões que às vezes não são pecados, mas eu aprendi que o bom é inimigo da perfeição. Não são chamados perfeitos para você. E você pode estar envolvido em uma série de missões, mas a mais nobre
é responder Jesus para fazer a vontade dele. Olha para mim aqui, querido. Me responde aí dentro do seu coração. A vida que você está levando passa pela missão que você tem que cumprir? Olha bem para mim. Satanás tem cauterizado a mente de muitas pessoas, infelizmente. E muitas pessoas estão perdendo seu tempo em missões que Deus não falou para fazer. Ou gastando mais tempo em missões que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quando Jesus chamou os discípulos, todos eles tinham uma missão. Ninguém era desocupado. Ninguém era vagabundo. Ninguém. E Jesus os chamou. E eles podiam dizer: não, a minha missão é só essa. Jesus disse: vem cá que eu vou te mostrar que não é só essa. Então olha para mim, olha para cá, igreja. Eu vim aqui para te dizer que a sua missão não é só ser pai, nem ser mãe, nem ser esposa, nem ser esposa e filho. A tua missão principal é atender a voz de Deus para aquilo que Deus quer para a sua vida. Se você atender, o Senhor te dará bom êxito nas demais coisas que você tem que fazer. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Eu quero falar sobre isso. E o que nós temos que entender é isso. Que quando Deus aparece para Josué, querido, olha isso aqui. Me parece que Josué estava meio cabisbaixo. Sim. Talvez Josué estava apavorado com o cenário que estava se abrindo diante dele. Acontece isso conosco. O Senhor nos chama para coisas grandes e a gente se apavora no início. Nada de errado. E me parece que Josué estava com um medo apavorante. Tanto é que no verso 6, no verso 7, verso 8, por 3 vezes, Deus diz para ele: seja corajoso. Por 3 vezes. Parece que Josué não esperava que Deus lhe desse uma missão tão alta como aquela. Parece que Josué não estava esperando que Deus confiasse a ele uma missão tão grande. E quando Deus chega até Josué, Deus teve que falar por 3 vezes: seja corajoso, seja corajoso, seja corajoso. É preciso que eu e você compreendamos, queridos. Escute isso. Que quando nós somos chamados para Cristo, nós somos chamados, em primeiro lugar, para morrer para as nossas vontades. Eu vou repetir isso aqui. Escute. Quando você foi chamado para Cristo, a sua primeira missão foi morrer para si mesmo. Morrer. O apóstolo Paulo, ele sabia tanto disso que houve um tempo na vida dele que ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou todo o tempo fazendo. O que Paulo estava dizendo? Eu preciso morrer para as minhas vontades. A primeira missão para que você tenha êxito no que Deus está pedindo, não começa em você sair correndo, não começa em você fazer promessa, começa em você morrendo para você mesmo. Quando a gente chega em Cristo, a gente tem que morrer. Sabe por que às vezes a gente tem receios? Porque às vezes a gente ainda está vivo. Sabe por que a gente tem medos? Porque a gente ainda está vivo em muitas áreas da nossa vida. E a primeira missão é: morra para você mesmo. Se você não morrer, você não vai entender a missão de Cristo. Quando você chega nele, você já não é mais o mesmo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo por amor do Filho de Deus. Morrer, queridos. A nossa, talvez o nosso maior desafio para poder cumprir o que Deus nos pede é morrer. E eu vim nessa noite para matar você. Eu vim nessa noite para fazer o teu velório de homem natural. Eu vim nessa noite para a palavra de Deus para fazer você entender que você já não é mais o mesmo. E que Cristo te chamou e que não adianta você tentar ficar vivo. Morra para você.
e viva para Cristo. Tem que morrer. Então nós entendemos que a vontade de Deus para se cumprir na nossa vida, nós temos que morrer, queridos. Essa é a nossa primeira missão. Na maior das partes, o plano que você tem para a sua vida não é o plano que Deus tem. Me escute, pare de sofrer, seja feliz em Cristo, siga o plano que Deus tem. O seu plano não é o plano que Deus tem para você. Mas deixa eu te dizer uma verdade: ninguém nunca se arrependeu de viver o plano de Deus. Ninguém nunca se arrependeu de viver aquilo que Deus trouxe para a sua vida. Então me escute nessa noite. Se algum receio está na sua vida para você cumprir o ID, o chamado de Deus, para fazer a vontade de Deus, primeiro é porque você precisa morrer, definitivamente para você. E segundo, você precisa decidir que não é você que faz os planos da sua vida, é Deus quem faz. E se é Deus quem faz, Ele manda em todos os planos que você vai viver. Porque às vezes a gente quer um plano que nós escolhemos para nós, e às vezes a gente tem receios e medos quando Deus nos chama. Mas eu vim aqui para te dizer que nunca ninguém se arrependeu de viver a missão que Deus separou e escolheu para ele viver. Nunca. Se você está sofrendo achando que você está sendo atacado, não é não. Se você não está dando conta de cumprir o que Deus está te pedindo, eu quero dizer para você, é porque você precisa entregar os planos definitivos da sua vida nas mãos de Deus. Porque a questão, querido, é que os sonhos de Deus sempre são maiores do que o seu. As propostas de Deus são sempre maiores do que a que você quer para a sua vida. E Josué, ele não sabia disso. E Deus vem para ele e trata com Josué, porque o desafio de Deus às vezes nos traz medo. Por quê? Porque nós nunca estamos preparados para o tamanho do desafio, para o nosso chamado. Mas eu vou trazer a sua memória, escute. Porque às vezes você está com medo de cumprir o que Deus te pede. Porque às vezes você está receioso de voltar a viver o melhor em Deus para a sua vida. Por quê? Porque você possivelmente se esqueceu que Deus tem o hábito de escolher pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Eu vim aqui também para te dizer, pare de ter medo de responder Deus. Pare de achar que você não é uma pessoa adequada para fazer o que Deus quer, porque Deus faz assim, Ele escolhe pessoas comuns para fazer coisas incomuns. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso, quando ele diz que Deus chama coisas rejeitadas deste mundo, para confundir aquelas que pensam que são.